Olá, estamos mais uma vez aqui com o programa Classe Executiva, um programa que quer tirar um pouco aquela ideia pré-concebida de empresas e de pessoas, de executivos que trabalham com as empresas. A gente quer mostrar para você o que está acontecendo realmente no mundo corporativo. E hoje a gente está aqui com o João Marques, que é sócio fundador da Endoc, que é uma consultoria especializada em mobilidade global. Você já ouviu falar do que é mobilidade global? Pois muito bem, ele vai explicar aqui para a gente o que é isso. João, eu queria agradecer a sua presença aqui, antes de mais nada, e já começar explicando o que a Endoc faz. Mobilidade global, em resumo, é a ida de cérebros brasileiros para o exterior e a vinda de cérebros estrangeiros para o Brasil. Entendi. Esse intercâmbio empresarial faz com que os processos produtivos, os processos de investimentos, seja comunicado pelos cérebros. Entendi. Então, a mobilidade global tem essa finalidade, inovação. Tá. E a Endoc entra onde nesse processo? A Endoc, qual que é o serviço que a Endoc faz? Exato. A Endoc visa organizar e facilitar a vida desses cérebros. Por exemplo, um grupo de brasileiros que nós fizemos recentemente para o Japão. Qual é o conhecimento desses brasileiros? Eles têm um notório conhecimento técnico, Sim. Porém eles não têm um notório conhecimento cultural daquele país. Entendi. Então, nós preparamos eles desde a documentação, o visto, a mudança, a adaptação da família deles, Entendi. até o treinamento cultural deles, para eles saberem qual é a diferença, para que esse sucesso nessa transferência seja técnica e não seja ligado a assuntos administrativos e culturais. É uma coisa que é feita antes do cara ir para lá. Ela já começa antes. Tá. Ela começa já no treinamento, na preparação desses executivos e depois ela termina com o apoio local, logístico. Quando ele chega, a casa onde ele vai morar, a escola dos filhos, isso que é a adaptação da família dele, ao ambiente social. Aliás, é muito mais a própria família do que o próprio estrangeiro. É mesmo, é porque o estrangeiro ele vai trabalhar, cérebro com cérebro, ele vai ter que se entender dentro do negócio. Mas se a família não estiver adaptada, começa a ser um insucesso essa transferência. Como nós estamos falando de cérebro, cérebro custa. Entendi. Então, o insucesso de uma transferência, de um executivo ou de um técnico altamente especializado, é um risco enorme para o empresário. E ele não quer correr o risco, ele quer minimizar essas questões. Pode até não se adaptar àquele país, mas ele foi preparado para se adaptar. Entendi. E quem contrata a Endoc geralmente é a empresa que vai mandar o seu grupo para fora. Exato. São os grupos brasileiros que têm negócios no exterior e os grupos estrangeiros que têm negócio no Brasil. Você pode abrir algum cliente aí, alguns clientes que vocês têm? Olha, uma das maiores empresas de aviação do mundo, 3 montadoras, 2 empresas de consultorias, são todos nossos clientes. São clientes de grande mobilidade. A Endoc tem quantos anos, João? A Endoc tem 30 anos como empresa e 33 anos como ideia e trabalho. Durante 3 anos eu trabalhei como João Marques com o nome, juntei dinheiro para montar meu negócio. Tá certo. Você pegou então o processo de abertura brasileiro? Basicamente sim, um pouquinho década antes. De 90, um pouco antes. Um pouco antes. Na realidade, em 1982 eu comecei com a Endoc. Em 1984 veio o período mais difícil, que foi quando o Brasil fez a famosa moratória. Sim. E em 1990 foi quando começou efetivamente a abertura do Brasil, 1989, 90 para o mundo. E você estava me falando que você foi office boy. Como é que é essa história da sua carreira um pouco? Depois a gente volta um pouco mais com a Endoc. Na realidade, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, com carteira registrada, como office boy. Sim. Foi meu primeiro emprego num lanifício chamado Pirituba, que depois acabou pegando fogo. Logo em seguida, fui ser office boy numa empresa de engenharia. Foi aí que eu comecei a conhecer um pouco mais a área de migração. E dentro dessa empresa de engenharia, tinha uma vaga em recursos humanos. Eu fui transferido para recursos humanos e tinha um trabalho que ninguém gostava de executar, que era acompanhar os estrangeiros nos pleitos nas necessidades. 1980...
79. 70, ou seja, o Brasil é economia fechada. 78, 1978. Economia fechada, Totalmente você foi fechado. o primeiro que falou com alguns estrangeiros que estavam aqui. Que era possível viver aqui, que aqui era um bom negócio. Que não ia encontrar um jacaré no quintal. Não, que muitos, eu cansei de receber estrangeiro no aeroporto. Alguns vinham até com o avião deles, Sei. presidente de bancos, inclusive, que descia com uma caixa de Coca-Cola na mão. Por quê? Eu olhava e falava, mas aqui tem. Hã? Tem Coca-Cola? Aqui tem. Tem Coca-Cola. 1980, não, 78, 79. E aí, daí que surgiu a ideia de montar a Endoc? Daí eu trabalhava nessa empresa de engenharia que coordenava o projeto Itaipu Binacional. Tá. O Itaipu era Rio, São Paulo e Curitiba. Eu ficava em São Paulo, mas tomava conta dos estrangeiros nesses 3 estados. Quando estava para inaugurar Itaipu, eu tinha a opção de ir morar em Foz do Iguaçu, mas o próprio presidente da companhia falou, monta teu negócio, que com os clientes que eu indico para você, Entendi. você já vai dar certo e não precisa ir para lá não, porque lá a tua carreira vai ser limitada. Então, teu divisor de água, sem sombra de dúvida, foi Itaipu. Itaipu, que ficou meu cliente até hoje. Até hoje. Até hoje. E quantos funcionários você tem hoje, ou colaboradores? Hoje no Brasil, diretos, 135 funcionários, 13 sócios na operação brasileira. Tá. Você tem outros no exterior? Temos operação em 22 países, que vai de Miami até Buenos Aires. E sempre brasileiros indo para o exterior e estrangeiros vindo para o Brasil. Exatamente. Nós não temos operação fora desse eixo, porque nós iríamos competir com as grandes empresas globais e mundiais. E elas são nossos clientes nesse país. Ah, ok. Então nós montamos um nicho onde eles não conseguem operar, têm dificuldades, não entendem a tipicidade do mercado. Então nós atendemos eles no mercado em que nós dominamos. O nicho que você fala é o quê? A operação aqui no Brasil. Na realidade, nós temos essa operação brasileira, nós temos em 22 países. Tá, sim. Só que ela é tecnicamente coordenada pelo Brasil, financeiramente coordenada pelo Brasil, ela é uma empresa americana. Entendi. E comercialmente ela funciona nos Estados Unidos. Entendi. Então eu tenho a gestão no Brasil, o financeiro no Brasil, a operação técnica nesses 22 países, Colômbia, Chile, Peru, Equador, Trinidad e Tobago, Bahamas. Então nós temos operação técnica nesses países e a área comercial, ou seja, a negociação global está nos Estados Unidos, que cuida dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta. Uma das coisas que a gente sempre faz é o seguinte, sempre fala o seguinte, que toda empresa global não pode esquecer as especificidades regionais e até locais, tá ok? Você sente isso na tratativa com a Endoc? Eu sinto isso e sinto pelos exemplos práticos. Por que nós desenvolvemos no Brasil a parte do treinamento cultural? Por um detalhe muito simples. Anos atrás, uma grande indústria mecânica recebeu a visita de um diretor de recursos humanos suíço. E a secretária, que já estava na empresa há muitos anos, ela levantou-se, recebeu ele no primeiro dia e eu era a primeira pessoa que ele ia se entrevistar para saber como funcionam as regras do país, porque como todo suíço ele queria saber tudo para organizar a vida dele. Claro. E eu cheguei logo em seguida, ele estava encostado na parede, parado. Porque a secretária, muito simpática, uma senhora gentil, levantou, seja bem-vindo, seu Raul, deu 2 beijos nele. Nossa. E ele assustou-se. E ele só acalmou quando chegou o principal executivo para dizer, não vai afetar a tua carreira, você não vai, não vai perder teu emprego na Suíça, essa moça quis ser gentil e educada com você. Já que é uma gentileza. Nós percebemos que o quanto é necessário essa preparação para esses executivos, porque eles custam caro, tanto daqui para lá como de lá para cá, o empresário deposita muitas fichas nele. E essas fichas não bem utilizadas, elas representam um prejuízo enorme, enorme. Não, nós tivemos um caso de uma conversa aqui de um presidente de uma empresa multinacional brasileiro que estava indo ao exterior fazer um curso de gerenciamento em tempos de crise, uma coisa mais ou menos assim. Porque a empresa americana percebeu o seguinte, olha, o Brasil está passando por um processo de crise, isso obviamente vai ter um efeito que não é só um efeito objetivo na questão financeira, etc., redução de custos, mas também na própria disposição das pessoas. Sim. E ele pensava assim, eu não posso deixar um presidente da empresa esmorecer diante de uma crise que é passageira. Claro. Então ele estava indo a direção para
para ter esse tipo de treinamento. Ou seja, é aí que a Endoc entra também? Também. Há cerca de 15 dias atrás, eu estava em Nova York, num evento da Câmara de Comércio Brasil, Estados Unidos, na sede de Nova York. E estava o governador de Nova York, era um evento fechado para 40 empresários, eu era um deles, e ele fez um discurso tão claro sobre o Brasil, tão claro sobre o dia seguinte, tão claro sobre todas as coisas que o Brasil está passando, que nem brasileiros saberiam fazer tão bem. E tão claro para dizer, olha, é uma crise passageira. Claro que os empresários têm que rever os seus conceitos, rever os seus modos de operar, rever a maneira com que eles enxergam os seus negócios, rever a maneira com que ele convive dentro do mercado, mas a riqueza e o tamanho de um país tão grande só vai melhorar com essa revisão que ele estava sugerindo ali. Então, a Endoc entra, sim, nessa situação, porque ela tem também que conviver com essa situação para ela estar ativa nessas mudanças que estão ocorrendo. Entendi. E que vão ocorrer. Que elas estão numa fase não tão adiantada. Claro. As empresas vão ter que rever seus processos administrativos, de recursos humanos, seus processos gerenciais, seus processos de relação com o mercado. Então, isso é muito importante. E as experiências externas, isso que essa multinacional está fazendo, é um grande investimento que ela está fazendo. Claro. Porque ele volta com uma visão bem clara daquilo que ele precisa mudar. É fácil mudar a cultura? Não, se fosse fácil... Não, mas eu achei interessante também, você falou uma coisa que a crise ela é sempre um processo de revisão. Sim. Aprendizado e de ganho. Exatamente. E nesse caso dessa empresa, o que me chamou a atenção foi o seguinte, é que às vezes é importante a gente ouvir alguém que está fora do calor da batalha, do calor do jogo, não é? E um estrangeiro tem esse papel. Olha, vocês estão, obviamente, numa crise, mas estou fora do jogo, estou vendo o que está acontecendo aí. É verdade. O estrangeiro ele tem uma posição tão clara, e principalmente se você vai no foco de estrangeiros que estão em vários países, que estão em vários países. Porque a crise não é brasileira só. A crise de negócios ela é muito mais do que o Brasil. É claro que o Brasil tem um aprofundamento na crise cultural, na crise educacional, na crise ética, tem um aprofundamento, mas esse aprofundamento também está nos outros países. Entendi. E o que está nos outros países já vem de uma fase de depuração mais antiga do que a nossa. Claro. Por exemplo, nós somos um país de 500 anos. Isso é muito pouco. É nada. Somos crianças. Então... somos uma democracia jovem. Nossa. Nem sabemos exatamente o que é democracia. Se soubéssemos, agiríamos talvez de uma maneira bem mais adulta, bem mais madura, mais crítica. Então, não passamos por guerras. Nada, nunca. Nossas guerras foram guerras dignas de se rir, não teve morte. Parecia cordões no passado. Tá certo. Mas, externamente, se observa muito isso. E, claro que também externamente sabe-se que é um país extremamente rico. Sim. Quer dizer, é um país com uma capacidade enorme de mobilização, e o estrangeiro sabe melhor do que nós. Eu me lembro, logo que antes de montar o meu negócio, eu trabalhei com um estrangeiro. Se ele tivesse vivo, ele teria hoje uns 120 anos. Sim. Ele tinha 50 a mais, quase 60 a mais do que eu. E um dia, conversando com ele, ele parou e falou, deixa eu explicar uma coisa para você. Você é muito jovem, mas esse teu país é tão rico, que por mais que vocês tentem destruir, ele vai continuar enriquecendo. Destrói durante o dia, ele enriquece à noite para ser destruído no dia seguinte. Essa foi a palavra que ele me disse, eu tinha 17 anos. Sim. Estamos falando de 47, 48 anos atrás. Pois é. Não mudou nada. Amadurecemos, melhoramos. Mas é um processo de mudança longo. Longo. A gente não muda a sociedade da noite para o dia. Seria Às vezes bom. são 3, 4 gerações. Seria bom, né? Olha, eu já estou percebendo que essa conversa, infelizmente, vai ser muito curta. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo e vamos voltar aqui para conversar com o João Marques, da Endoc, tá ok? Que fala sobre mobilidade global. Um minutinho e a gente já retorna.
Bom, voltamos aqui com o João Marcos, proprietário, sócio fundador da Endoc, uma empresa que trabalha com mobilidade de gente, globalmente falando, ok? João, eu estudei na Unicamp, fiz praticamente minha carreira inteira estudando na Unicamp. Uma coisa mais comum que tinha no meio universitário é professor estrangeiro. Eu tinha uma época que eu tive amigos que praticamente da América Latina e América do Sul inteira, eu tinha um amigo em cada país, né, estrangeiro. O que dá mais trabalho? Levar brasileiro para o exterior ou trazer estrangeiros para o Brasil hoje nas empresas, né, que hoje agora é... Se analisarmos a imigração e a cultura imigratória, ela tem algumas passagens interessantes. 1900, 7,6% da população brasileira, estrangeiros, Revolução Agrícola. Sim. 1950, 6,4% da população estrangeira, Revolução Industrial. Atualmente, 0,08%. É pouco, hein? Então, eu acho que os números de estudo, as escolas que você estudou e que eu estudei, na maioria públicas, tinha uma mescla de cérebro e uma sobra de conhecimento adquirido, que está se perdendo. Entendi. Houve um período em que o Brasil era um país que dificultava muito a vinda dos cérebros, porque nós achávamos que temos todo o conhecimento, temos todo o domínio sobre a situação. Entendi. O que eu quero dizer com isso? É fácil, vamos trazer isso à nossa atual realidade. Não teve uma obra pública na Copa do Mundo que não teve acidente com mortes. Não tem um projeto de infraestrutura que não tem acidente com mortes. Falha técnica, falha humana. Não é que o cara foi levantar o guindaste lá com o metrô, saiu batendo com aquele caminhão, matou um monte de gente. Aquilo ali era peso demais para o guindaste, falha técnica. Agora, claro que se você pegar os órgãos de classe e perguntar, temos engenheiro? Está sobrando. Tem engenheiro desempregado. Tem. Com que formação? Com que escola? Na época da escola dos estrangeiros, aliás, esse 0,8% de estrangeiro, 1/3 já aposentou, que foram os nossos professores. Entendi. Estão aposentados. Então, quer dizer, essa não mistura de cérebro nos traz para uma posição de atraso. Uma pergunta que sempre se faz quando o tema é debate de imigração, eu sempre pergunto, será que os modelos estão certos ou nós estamos certos, o mundo está errado? O que eu quero dizer com isso? Se nós formos fazer uma comparação, o Brasil com Latinoamérica, nós somos 6 vezes mais fechados em imigração, cérebro, empresarial. Empreendedores. Você fala cérebro é aquele profissional extremamente bem qualificado. Bem qualificado, bem qualificado. Não é o operacional lá. Não. Raramente você vê um operacional bem qualificado. Ainda tem. Entendi. Mas é o cara que vem treinar, vem passar conhecimento, vem analisar. Né? Então, quer dizer, se o Brasil tiver uma referência à Latinoamérica, é 6 vezes. Fala, não, nós queremos nós temos que seguir a média mundial, 11 vezes. O país é fechado 11 vezes mais. Agora, não, vamos olhar a média, vamos olhar a América do Norte e Oceania. Queremos um exemplo mais pujante, 50 vezes. O país ainda é fechado. Então. O Brasil é o país mais fechado do mundo. O país sobrevive, houve uma melhoria grande com a abertura, com as privatizações, a imigração saiu de 2.000 famílias ano para 25.000 famílias, hoje a média é 25.000, 24, 26 ano. Qualquer país desenvolvido, o Chile, por exemplo, é 8 vezes mais importador de cérebros e exportador também de alunos, cérebros. Para você ter uma ideia, a Austrália ela recebe 10 alunos a cada 1.000, entre australianos que chegam e que saem. O Brasil é 1 a cada 10.000. Isso porque com esse plano de exportação de brasileiros, que aliás a Universidade Sem Fronteira é um projeto maravilhoso, mas não adianta você mandar a pessoa para fora se ela não estiver preparada. As questões culturais, já teve brasileiros devolvidos. Sim. Porque eu sei de um caso, por exemplo, porque além de tudo eu sou um pesquisador, muito curioso. Um aluno brilhante na área de TI foi para o exterior, colocaram ele para morar com outro aluno estrangeiro, que isso é comum no intercâmbio, não põe com brasileiro, põe com outro estrangeiro. Ele não se relacionava com esse outro cérebro, que parece que era brilhante também, acho que era um coreano, e nessas discussões ele, sem querer, falou para o cara, olha, eu vou te matar. É coisa que se fala o jovem aqui brincando,
Esse exemplo é muito bom para nós pais. Esse estrangeiro foi na universidade, questionou, cancelaram o visto e deportaram ele. Sabe-se que ele não ia fazer isso. Mas nesses países as coisas são muito sérias. Sim. Então existem certos jargões que não podem ser usados. E deixa eu te perguntar. Isso é falta de intercâmbio cultural. É isso que eu ia te falar. Mas veja só, você pega, por exemplo, a geração do meu pai com 70 anos. Você pega a minha geração aí com 47. E essa geração mais nova, mas assim, não é de 20 só, essa mais nova, que já nasceu tecnológico e internacional. O Brasil sempre foi um país de grandes dimensões e vai continuar sendo um país de grandes dimensões. Nunca precisou, entre aspas aqui, de ir para fora. Tanto é que eu brinco muito, qualquer filminho que tem missionário, ou é europeu ou é americano. Você nunca vai ver um missionário brasileiro naqueles filmes antigos. Difícil. Mas você não acha que essa mudança... Hoje está muito fácil ir para fora. Essa juventude vai... Você não acha que esse tipo de postura, eu meto uma mochila nas costas e vou para fora, isso tende a mudar essa visão de mundo? Ou seja, você vai ser mais cuidadoso com esse tipo de... Ele é um facilitador. Sem dúvida nenhuma, ele é um facilitador. Eu também tenho filhos que põem a mochila e foram passear. Sim. Mas, em compensação, eu tenho um filho que ficou 1 ano na Alemanha fazendo intercâmbio, com 16 anos de idade. Uhum. A idade que um pai e uma mãe não costumam abrir mão de um filho. No Brasil. Exato. E tem um filho com 20 anos que está na República Tcheca há 1 ano estudando. Então, esse desapego é que faz a diferença. O mochilão vai te dar uma noção. O mundo é diferente, as regras são diferentes, a cultura é diferente, a maneira de se comportar é diferente. Mas esses jovens que vão lá, que têm que cozinhar a própria comida, lavar o próprio prato, e que se estão numa casa de uma família, tem as regras da família. Por exemplo, essa filha que voltou da Alemanha, daqui de Indaiatuba, ela descobriu aquilo que nós não conseguimos ensinar, que primeiro ela tem que servir os pais, para depois ela se servir na mesa de refeição. Então, essa diferença cultural dá uma abertura na cabeça desses jovens para se abrirem. É claro que há um problema muito sério no Brasil, educacional, porque também a necessidade do segundo idioma como uma regra clara, não dizer estou fazendo. Você tem que ser. É como uma universidade. Qual a diferença de um aluno de uma universidade fora do país e no país? Aqui você é amigo de todos os alunos. Na Europa, em países desenvolvidos, você é um competidor. Não que você é inimigo do cara, mas ele é um competidor no mercado de trabalho. Então você tem que procurar ser melhor do que ele para você ser diferente. Uma saudável competição. Exatamente. E nós não conseguimos ter isso. Então, nós tentamos, às vezes, aprender um pouco mais com o colega e acabamos até pegando uma vaga melhor do que ele quando ele sabia mais. Entendi. E o inverso, o estrangeiro quando vem para cá, o que você sente que muda na cabeça desse cara que nós temos, por exemplo, a ensinar? Se nós temos a ensinar, isso é uma pergunta. Não, primeiro, o estrangeiro sente quando ele muda de país, que a boa parte dos países não são tão acolhedores. O Brasil tem uma grande vantagem, ele é acolhedor, ele é extremamente recebe acolhedor, bem. Né? Então o estrangeiro se sente em casa. Recentemente foi feita uma pesquisa por uma grande consultoria aqui no interior de São Paulo. O estrangeiro adora o interior de São Paulo. Ele tem algumas restrições. A falta de lazer, praças bem conservadas, porque ele tem essa cultura. Mas, em compensação, ele fala, olha, eu vou num shopping center, ninguém fala o meu idioma, ou ninguém fala inglês. Mas os caras fazem de tudo para me entender. No outro país, se o cara não fala, ou se você não fala, você não vai ser Isso eu já ouvi resolvido. Também. Então, tem pontos muito positivos. O Brasil é atrativo do ponto de vista cultural, do ponto de vista acolhedor. Se pegasse isso e desse uma boa dose de educação no idioma, de entender os valores dessas culturas, sem dúvida nenhuma, o Brasil seria muito mais atrativo e nós desenvolveríamos muito mais os nossos processos. Vou te dar um exemplo. Eu vi recentemente uma apresentação interessante. Há 30 anos atrás, você tinha, do ponto de vista empresarial, 10 chineses para um brasileiro na qualidade produtiva. 30 anos depois, é um chinês para um brasileiro. Será que a China evoluiu em 30 anos tão bem e nós não evoluímos? Nós não evoluímos. Porque as nossas escolas não ensinam o trabalho. Ela te dá um diploma, te dá uma certificação, você sai engenheiro,
mas você não sai um profissional. Entendi. É diferentemente de uma escola técnica. Você pega uma Alemanha, por exemplo, já na escola técnica, ou já no secundário, você já está aprendendo um pouco das profissões para você definir o teu caminho. Em todas as áreas, desde o jornalismo, a engenharia, a economia, a mecânica, Entendi. que dá um norte. Te perguntar uma coisa, João. A situação de crise, né? Não dá para dizer que ela não existe. A frase que mais se ouve, quero ir embora para o exterior. Ou seja, o Brasil, ele é um exportador de cérebros, essa é uma pergunta. Ainda conseguimos importar cérebros para cá? E se efetivamente essa frase vale a pena? Olha, os números não escondem. O Brasil teve uma queda de importação de cérebros de aproximadamente 18% nos últimos 18 meses. 1% ao mês. Isso é extremamente sério para um país que precisa se misturar. É um país mentalmente fechado. Uhum. Em compensação, você tem a fuga de brasileiros empreendedores, que essa é a maior fuga. Porque o cara ele teve uma brilhante ideia, ele fez uma pesquisa, ele montou o negócio dele, no auge, houve uma rentabilidade, ele ganhou dinheiro, ele acumulou ganhos, e no momento de crise, talvez ele não conseguiu organizar, olhar um pouco o passado. Porque nós tivemos alguns anos muito bons, mas esses anos bons precederam anos difíceis. Então, se você olhar os anos difíceis, eles entraram logo em seguida nos anos difíceis e começaram a ganhar dinheiro. Então, se eles tivessem um pouquinho de paciência, eles voltariam a ganhar muito dinheiro aqui, com mudanças estruturais. Boa parte estão indo para fora, montando os seus negócios, mas eu tenho conversado com muitos brasileiros que têm ido para os Estados Unidos, outros para Portugal, e vejo que não está sendo feito a lição de casa que eles fizeram aqui ao montar o teu negócio. Sim. Eles fizeram um business plan, eles pesquisaram, eles procuraram o seu nicho de mercado, e boa parte está indo muito mais por uma desilusão momentânea. Eu acredito que vai haver grandes perdas financeiras, até porque quando você atinge um certo nível aqui de vida, você dá uma relaxada um pouco maior. Claro. Lá fora a relaxada não existe. A relaxada lá é de vez em quando, uma semana anualmente, olhe lá. E o resto é todo dia a dia. Aqui não é todo dia a dia. Você recomendaria então que a pessoa esperasse um pouco? Ou esperasse um pouco, ou realmente pesquisasse okay. e fizesse uma avaliação. Vai ser uma tomada de decisão bem embasada. Até que ponto você está afins de abrir mão do que você conquistou e pode administrar até superar essa crise para você ir para uma aventura? Ou para você ir para um sacrifício? Porque é um sacrifício. Claro. Então, é um sacrifício familiar. É diferente, o mundo realmente é organizado, a qualidade é boa, inclusive para quem tem dinheiro. Mas para você ganhar dinheiro, a competição é maior. Por exemplo, às vezes me pergunto, qual é a diferença de ser empreendedor no Brasil? Não tem muito segredo. Acorda 30 minutos antes, dorme 30 minutos depois e não finge que está fazendo. Você é um empreendedor. Agora, lá não é assim. Você tem que acordar 2 horas antes, dormir 2 horas depois e fazer dobrado. Entendi. Porque aqui você ainda dá uma fingida, acaba dando certo. Lá não tem isso. Então... Mas você sabe que eu às vezes ouço que, se você deu certo no Brasil, você dá certo em qualquer lugar do mundo, porque aqui é tudo tão difícil. Ou seja, é um dos países que, uma pesquisa recente, um dos países mais difíceis de fazer negócio. Ou seja, quando o cara consegue fazer alguma coisa, significa assim, olha, é como se falasse, o norte-americano tem obrigação de dar certo, porque tudo lá dá certo. Aqui não, você deu certo, tudo joga contra. Então é até mais meritoso, entendeu? Às vezes eu ouço isso por aí. E aí esse cara fecha o negócio e quer ir para o exterior. Não acho que seria uma... Na realidade, eu costumo dizer que aqui você consegue improvisar e achar soluções alternativas até pela defasagem tecnológica do mercado em qualquer atividade, seja educacional, seja empresarial, seja de serviço, seja de tecnologia. Entendi. Então, você tem mais facilidade. Lá, o jogo é mais profissional. Não é para amador. Entendi. Então, aqui você, como amador, consegue ainda sobreviver e fazer alguma coisa. Lá, por isso que eu digo, as pessoas que não se prepararam, que não fizeram estudos profundos, vão retornar com perdas importantes. Eu tenho acompanhado algumas famílias e tenho visto já
3 famílias que eram bem empreendedoras, e você acaba criando boa relação. Claro, claro. E vejo que 3 já não está com muita facilidade de entender a meta, até porque não está muito afins de abrir mão do que você tinha aqui como possível qualidade de vida. A qualidade de vida lá é outra. Se você não acorda para essa realidade, é a mesma coisa o estrangeiro quando chega aqui. Entendi. Se ele não se adaptar às regras locais, quantas empresas, quantos empreendedores estrangeiros chegam com um produto maravilhoso, com um serviço maravilhoso, com ideias brilhantes e têm grandes dificuldades porque eles não conseguem entender como colocar o produto dele da maneira que as pessoas possam absorver. Vou dar um exemplo. Eu tive numa apresentação há muitos anos atrás, eu era o único brasileiro convidado quando a América Online foi entrar no Brasil. Eu era convidado da família Cisneros, que são os donos. Por ser o único brasileiro, sentei ao lado do senhor Cisneros. E ele ficou conversando comigo, fizeram a apresentação do projeto, tinha até Michael Douglas na apresentação. Eu falei para ele, o senhor é um homem muito felizardo, porque o senhor é milionário, só vai perder alguns milhões de dólares no Brasil, não vai te fazer diferença, para o senhor aprender que o jogo aqui é diferente. Não pega um produto de lá e coloque aqui, porque não vai dar certo. Ou o senhor tropicaliza ele, né? Obviamente não deu certo, e ele perdeu, acho que quase 450 milhões, tanto que eu recebi convite para morar nos Estados Unidos e trabalhar nas empresas dele. Ok. Muito bem. Nós conversamos aqui com o João Marcos. João, se você quiser falar alguma coisa só para encerrar aí, a conversa foi muito curta, infelizmente. Eu só queria sugerir que toda vez que você tiver uma ideia, pesquise muito antes. Isso é uma Faça boa análise, desenha, papel não custa. Faça cálculos, pesquise, olhe o que faz o mercado, veja o que você pode fazer. E quando tomar a decisão de fazer, os primeiros resultados, eles são para se entusiasmar, mas não ache que eles é o suficiente. Espere o segundo e o terceiro resultado, porque quando você, no primeiro, já acha que atingiu uma boa meta, a tua queda não passará do segundo ou terceiro. Agora, quando você persiste dentro da mesma linha do primeiro estudo, você conquista. Tá ótimo. Muito bem, eu agradeço aí a audiência. Estaremos aqui na próxima semana com mais um programa Classe Executiva. Um grande abraço a todos.